Olá, olá! Estamos aqui para a nossa quarta missão poética. E essa missão, como eu já expliquei, ela vem direto da terceira missão. Ou seja, a terceira missão foi um pré-requisito para a realização dessa quarta missão. Por isso eu vou começar lembrando o que foi a nossa terceira missão. Na terceira missão, a gente assumiu a identidade de um objeto da nossa casa. Eu dei exemplo de um relógio. Eu me transformei num relógio e contei uma história para vocês como se eu fosse aquele relógio observando alguma coisa que aconteceu na casa. Então, na minha história, eu era um relógio que ficava em cima de um móvel na sala principal e vi o dia que o avô da família se engasgou comendo abacate com farinha. Tá? Enfim, eu contei a minha história como se eu fosse aquele objeto observando um acontecimento. Agora, na nossa próxima missão, vamos manter o objeto. A gente não pode mudar esse objeto. O objeto que a gente foi, a gente vai continuar sendo. A diferença vai ser o seguinte: a gente vai atribuir um sentimento para esse objeto. Por exemplo, eu era um relógio, sabe? O sentimento que eu vou atribuir para um relógio, vamos dizer assim, é um sentimento de solidão. É aquela... O relógio fica ali o tempo inteiro, ninguém fala com ele, as pessoas só olham para ele para saber das horas e ele se sente só. Cada um vai ter o seu objeto e o seu sentimento, certo? Além disso, eu vou atribuir uma função para esse objeto. Por exemplo, no caso do relógio que estava ali em cima do móvel, com a sensação de sozinho, sabe? Eu vou atribuir para ele uma função de enfeite. Meu relógio ali era um enfeite. Lembra que eu comentei que ele nem funcionava mais? Sabe? Na minha história, ele estava ali em cima do móvel observando, porque se ele viu o avô da família, ele com certeza já não funcionava mais. Fazendo o passo a passo, vamos só lembrar. Eu assumi a identidade de um objeto e eu contei uma história como se fosse esse objeto. Isso foi a última atividade. Nessa missão atual, eu continuo sendo esse objeto, certo? Igualzinho, não mudei nada, só que eu vou juntar a esse objeto um sentimento, uma sensação. Ou seja, eu sendo esse objeto, o que eu sinto? No caso do relógio, eu sinto solidão. Tá? E além disso, uma função. Aquele objeto está na minha casa por quê? No caso do relógio, esse objeto relógio está na minha casa até hoje como enfeite, certo? A nossa missão então vai ser a de criar um poema. Um poema que tenha 4 ideias, pelo menos. Todas baseadas no sentimento que eu escolhi para o meu objeto. No caso, o meu objeto era relógio e solidão. Então eu vou apresentar 4 ideias de solidão. Sendo que a última palavra da primeira ideia tem que ser a função desse objeto. Por exemplo, no caso meu, a função que eu escolhi para o meu objeto foi enfeite, certo? Então, eu tenho que desenvolver uma ideia com o sentimento que eu escolhi para o meu relógio e terminando essa frase ou essa estrofe, aí não importa, cada um vai fazer o seu, sabe? Eu tenho que terminar a explicação dessa ideia com a palavra enfeite, certo?
Hoje, sobre esse velho móvel, sou peça de museu, uma lembrança. Sou apenas um enfeite. A segunda ideia vai seguir a mesma lógica. Eu vou continuar falando sobre o sentimento de solidão. E a última palavra, seja ela qual for, ela tem que rimar com enfeite. Terceira ideia, a mesma coisa. Vou continuar falando do sentimento de solidão do relógio. A última palavra vai ter que rimar com enfeite. Quarta ideia, mesma coisa. Então eu vou ter 4 ideias, sendo que a última palavra de cada frase ou de cada verso, aí não importa, cada um vai fazer como quiser, tá? O importante para a gente como exercício vai ser: terminou a ideia com uma palavra que rima com a palavra escolhida para dar a função para o objeto. Enferrujado, sujo, e para voltar a contar o tempo, precisando de um conserto, de uma graxa, de um azeite. Parei, pois fiquei cansado. Não aguentava mais ver, sem a sua presença, posta à mesa do almoço, da janta ou de um simples café com leite. Mas não desisto assim tão fácil. Mesmo parado, sei que tem toda a eternidade para esperar, enfim, que você me aceite.